E a pregação desta noite é na série de Jó. Nós vamos pregar com o tema Quando Deus pesa a mão e os inimigos te decepcionam. Dando sequência, então, nós estamos em Jó capítulo 6 e eu vou fazer a leitura desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jó respondeu: Ó, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Surrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me. Que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente, e na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ó aflito, deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Os meus irmãos aleivosamente me trataram. São como o ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor da seca emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobe para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Em chegado ali, confunde-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me o suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou ainda, redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender o que tenho errado. Oh, como são persuasivas as palavras retas! Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre os órfãos lançarei sortes, e especulareis com o vosso amigo? Agora, pois, sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornais a julgar, peço-vos, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pôde meu paladar discernir coisas perniciosas? Amém. Nosso título, então, Quando Deus pesa a mão e os inimigos te decepcionam. Muito bem, nós estamos na série de Jó, no capítulo 6, e até aqui nós temos visto o desenrolar dessa história, que é uma história surpreendente. Um homem dito por temente e sem culpa, agora, pela mão e ordenança de Deus, ele é completamente arrasado. Perde todos os seus bens, seus filhos e agora está purulento. E depois da expectativa da sua morte, que não veio após 7 dias, ele se desabrocha e começa a falar: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E começa a falar. E nenhum de nós, e repito novamente, por muito menos do que Jó passou, passaria pelas mesmas situações e falar: Senhor, por quê? Então, ao ouvir aquilo, seus amigos agora começam a tentar consolar Jó e responder para Jó. E é isso que nós vimos no capítulo 4 e 5. E ele faz um dos amigos de Jó, nós vimos que ele
invejoso de Jó, começa então a expressar a sua santidade, as suas visões, os seus conselhos que parecem amigáveis, mas foram pesadas palavras ao coração de Jó. E agora, no capítulo 6, Jó vai responder ao que ele faz, falou no capítulo 4 e no capítulo 5. Então, nós vamos dar sequência. Como que Jó responde a Elifaz, um dos seus amigos que veio consolar. Então, vamos voltar em Jó capítulo 6 e vamos ver, a priori, dos versos 1 a 7, a insensibilidade da dor e o peso da mão de Deus. Vamos ver então o que diz aqui e entender passo a passo. Isso também é uma forma de você estudar a Bíblia, né? Entender o contexto e o texto para que você tenha o entendimento da palavra de Deus. Vamos lá, então. A necessidade da dor e o peso da mão de Deus. Vamos ver o que Jó fala. Jó respondeu, ele faz. Se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Aqui, Jó está falando e tentando expressar que o que ele está sentindo é tão grande, é tão dolorido, e que se alguém pudesse pesar e medir, seria como a areia dos mares. E seria pesadíssimo. É isso que ele está falando. E de forma indireta, ele está dizendo aos seus amigos: vocês não estão sentindo o que eu estou sentindo, vocês estão insensíveis à minha dor. E é de fato, quando nós estamos passando por alguma situação em particular, obviamente que por ser você a pessoa que está passando por aquilo, você vai sentir mais. E mesmo que para outras pessoas mais maduras sejam coisas simples, mas é você que está sentindo. Mas no caso de Jó, nenhuma pessoa madura seria capaz de passar pelo que ele está passando sem perguntar por quê e sem falar coisas que realmente viriam do profundo do seu coração. E é nisso que Jó está falando no versículo 3 no final, que ele fala assim: olha, o que eu tenho dito a respeito do que eu estou passando para Deus veio de palavras precipitadas. Por quê? Porque ele está sofrendo, ele está com dor. E não é qualquer dor. Qual que seria a sua dor se você perdesse um filho seu? Meu Deus. Qual que seria a sua dor se você perdesse o seu carro, ou sua casa, sua mente? Ou alguma coisa de valor para você? Meu Deus. O que seria se você estivesse é, é, com, com, com um laudo médico que você está com uma doença terminal? Meu Deus. Não nos abateria? Com certeza. E isso não chega nem aos pés do que Jó está passando. Então, quando a dor chega no nosso coração, é aí que o nosso íntimo aflora e as coisas mais íntimas vêm a aparecer. E é isso que Jó está sendo provado por Deus. Porque Deus é o arquiteto de tudo isso, apesar de não ser aquele que executou, e o diabo foi o servo de Deus nessa obra, mas Deus está usando dessa situação para trabalhar e fazer sair para fora o que realmente está lá no íntimo de Jó. E é da mesma forma que Deus usa as circunstâncias nas nossas vidas, por meio das dores, para que aquilo que está no mais alto íntimo do nosso coração saia para fora. Não que Deus não veja, mas para que nós mesmos vejamos. E nós, então, possamos ser trabalhados por Deus. E é esse o processo que faz com que a gente peque. A gente murmure, a gente reclame, a gente coloca a culpa nos outros e a gente até coloca a culpa em Deus. Como se, se Deus fosse responsável. Não é isso que Adão fez para Deus? Senhor, a mulher que tu me deste, ou seja, a culpa foi de Deus de ter dado a Eva. Né? Então, nossa primeira defesa é sempre tentar nos justificar, colocar a culpa nos outros, e aí começa a aparecer o que está no nosso íntimo, de verdade. Nossas palavras são precipitadas. E então vem à tona para que a gente mesmo conheça. E ao ouvir essas palavras, Elifaz, que é o primeiro amigo de Jó, começa a falar, e ele é insensível à dor de Jó e à situação de Jó. E então Jó está expressando isso. Muito bem, Jó fala nesse tempo, então aqui, sobre a insensibilidade da dor. Mas ele prossegue e começa a falar mais coisas que está no coração dele. Olha o que ele diz. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentaram contra mim. De fato, Jó não está errado em dizer que as flechas do Todo-Poderoso, porque ele entende a soberania de Deus.
Ou seja, por mais que Deus realmente tenha usado Satanás para fazer o mal, Deus ordena. E é isso que confronta muitas das pessoas. Ah, por que que Deus permite o mal? Ah, por que que Deus não intervém? Ah, então Deus é o criador do mal. Não, Deus não é criador do mal. Ele não criou o mal. O mal surgiu da impiedade, primeiro celestial de Satanás de ir contra Deus e depois do próprio homem de ouvir Satanás e ir contra Deus. Essa é a origem do mal. O mal é ir contra a vontade e a palavra de Deus. E, consequentemente, isso nos alcança até hoje. Mas Deus usa dessas ferramentas e orquestra essas coisas para que nós também tenhamos o nosso mal libertado pelo mal que nos sobrevém. Então, de fato, Jó aqui reconhece a soberania de Deus, que tudo que ele está passando é porque Deus está permitindo. Então ele não joga a culpa em Satanás, ele não joga a culpa em pessoas ou no acaso. Ele entende que é Deus que está permitindo tudo isso acontecer. E aí ele expressa realmente o tamanho da dor, porque ele fala assim: as flechas estão em mim cravadas, ou seja, penetrou no íntimo da sua alma. E o seu espírito sorve o veneno, ou seja, realmente a dor intensa daquilo que está penetrando o seu coração e que lhe traz terrores, que ele fala, os terrores de Deus se regimentaram contra mim. E de fato é o que ele está passando. É uma expressão realmente da realidade que ele está passando. Essa é a realidade que ele está sentindo na pele. Então ele diz e faz um paralelo aqui, dizendo o seguinte: ele compara e faz uma parábola, né? Dizendo em relação à jumenta e ao boi, você tem a sua jumenta, você vai bater na sua jumenta quando ela está comendo, ou você tirará o alimento do boi quando ele está comendo? É, você comerá o sal quando ele está insípido, ou você comerá simplesmente a clara do ovo somente o ovo e ali ficará satisfeito? Então ele está expressando de uma forma figurada o que ele está passando, na verdade, né? Quer dizer, o que seria natural ter por bem ou por bom na vida, ele está tendo totalmente o contrário. Ele não vê sentido do porquê ele está passando por aquilo. É contraditório, é contrassenso. E então ele fala assim: olha, mas de tudo isso que eu estou passando, no versículo 7, aquilo que a minha alma recusava tocar, ou seja, uma situação que para mim seria inconcebível, no final do versículo ele fala: isso agora é a comida repugnante. Ele não está falando exatamente da comida de comer, mas ele está falando do estado em que ele está. Porque no fundo, mais à frente, nós vamos ver que Jó fala assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Existiam temores, existiam lacunas na alma de Jó. E ele expressa parcialmente aqui que aquilo que ele recusava tocar, ou seja, uma situação que jamais viria na sua mente, é exatamente aquilo que ele está passando. E é exatamente nisso que o Senhor está trabalhando nele. Então, nessa primeira parte, nós vemos a insensibilidade do amigo de Elifaz e como que Jó expressa a mão pesada de Deus. É uma expressão muito comum, antigamente, não sei mais se ter sido usado dentro das igrejas, e de uma forma como se Deus fosse mau e ele pesasse a mão, Deus é mau e vai pesar a mão sobre você. Como se Deus fosse um Deus carrasco. Na verdade, não. Deus é bom. Sempre Deus é bom. Quando o mal nos vem, até o mal que nos vem, Deus usa o mal como o bem. É o caso de Jó, é o caso de José no Egito. Me vê o mal e depois que ele passa pelo mal, ele fala assim: o Senhor tornou o mal em bem. Então, Deus não é mal. Mas essa expressão de pensar que Deus pesa a mão no sentido de Deus é Deus carrasco é uma visão distorcida, né? Deus não é mal. Deus é bom na sua essência. E mesmo o mal que ele permite e ordena que venha sobre as nossas vidas é para o nosso bem, não é? Então Deus não é mal. E quando a expressão é exata do sentido de que Deus pesa a mão, é no sentido que Deus vem, ele nos ama e nos abençoa imensamente por meio de Cristo, mas Deus também traz o seu juízo sobre o nosso pecado. Nesse caso aqui de Jó, não é um pecado externo, mas é algo que estava lá íntimo que Deus haveria de trabalhar, e da mesma forma, assim Deus também trabalha conosco. Muito bem, vamos prosseguir nos versos 8 a 13 desse capítulo. Nós vamos ver o, qual que é o pedido de Jó nessa situação. Ele pede para morrer, mas mesmo assim, ele mantém a sua lealdade. Então vamos ver no versículo 8 ele dizendo: olha, quem me dera se cumprisse o meu pedido, ou seja, ele está pedindo para Deus.
que me concedesse o que anelo. Ou seja, é um desespero, é um pedido de desespero para Deus. Qual que é o pedido? Que ele fosse esmagado por Deus. Que soltasse a sua mão e acabasse com ele. Ou seja, ele está pedindo a morte. E quantas situações, de muitas vezes, que as pessoas pedem a morte para si. Elas existem na vida, mesmo que seja da boca para fora, muitas vezes, como uma tentativa de escape, mas as pessoas pedem a morte, porque é uma solução rápida, é uma solução que acabaria, e então ela estaria livre rapidamente. E é exatamente isso que Jó fala. Ou seja, o que Jó está falando é exatamente isso que muitas pessoas pedem a morte para si. Mas esse não é um pedido sábio. E Jó está pedindo a morte para si. E no versículo 10 ele fala: isso ainda seria a minha consolação, eu saltaria de contente da minha dor, porque ele não poupa, porque não tenho negado a palavra do santo. Não tenho negado as palavras do santo. Ou seja, ele fala assim: olha, seria um escape rápido da minha dor, que eu estou passando a morte, mas contudo, mesmo que Deus me matasse, não negaria as palavras de Deus. Ou seja, ele não está negando a Deus, ele não está fugindo de Deus, ele está pedindo a morte como um alívio imediato, que é a única solução que ele vê para ele. Mas mesmo assim ele mantém a fidelidade. E no versículo 11 ele vai dizer: por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Ou seja, ele está esperando a morte. Ele fala: não tenho mais nada, estou por leito, eu vou morrer. E enquanto você está no problema, como fala um ditado, né, que nós temos, a lei de Murphy: quando a coisa está ruim, só tende a piorar. Quando você está numa situação ruim, você não consegue ver a luz de nada bom. Você só consegue projetar ainda coisas piores. A gente não consegue ver solução, a gente fica desesperado. E você já está no mal, você projeta mais mal e aquilo fica um ciclo vicioso. E aquilo mostra, né, Jó está vendo totalmente incapaz de sair da situação, ele não pode se curar, não pode levantar a sua vida. E tudo que ele tem é falar: olha, não tem mais força, vou morrer. Então a única solução é a morte. Então que seja hoje. É isso que ele está dizendo. No versículo 12 ele fala: acaso a minha força é a força da pedra? Ou é o bronze? Ou é de bronze a minha carne? Ou seja, eu sou pó. Eu não sou de ferro, eu não sou de bronze, eu não tenho essa força. No 13 ele fala: não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ele está reconhecendo que ele não tem condição nenhuma. E aí nós vemos também o primeiro ensino de Deus para Jó e para nós, que quando nós passamos por dores, nós conseguimos ver realmente a nossa total incapacidade, a nossa total fraqueza, a nossa total vulnerabilidade. Nós vemos que nós somos nada. Então, se há algo que o homem mais preserva é o seu próprio ego. O homem se vê bom, se vê capaz, e até vê que ele é limitado em algumas coisas, mas ele não entende a profundidade do que é ser homem, do que é ser pó. Quando a Bíblia diz que sou pobre e necessitado, o homem de fato olha para isso e fala: não sou tão pó assim, tão necessitado assim. Eu ainda faço, eu aconteço, planejo, programo, vai, acontece, fala, faz negócio, cumpre, enfim. Então, as pessoas têm um senso de capacidade. E Jó, no seu caso, no caso dele, ele se antecipava aos filhos para tentar evitar algum problema, ele era um homem temente, tudo, para poder evitar o seu medo que estava lá no seu íntimo. Mas agora Deus aqui está mostrando o outro lado da moeda, que ele é pó. Isso é algo que eu e você precisamos aprender. É que eu e você somos pó, somos nada. E somente depois de entendermos que somos pó e que temos total fragilidade, tanto na carne como no espírito, e ainda mais no espiritual, né? É que nós podemos então vir a Deus com realmente o coração quebrantado, contrito, e pedir perdão e recorrer à nossa única saída, que é Cristo Jesus. Só nessa condição de quebrantamento é que realmente o homem vem a Cristo. Então, o processo da dor é um dos processos que Deus certamente usará e continuará usando, como Jó usou em Jó, e usará conosco para nos mostrar que nós somos pó. Aí nós somos quebrantados, aí nós somos ser humilde, aí nós vamos ser mansos, aí nós vamos ser dependentes de Deus, porque essa compreensão vai refinar eu e você, para que então Deus possa agir por meio de nós e em nós.
Esse é o trabalho que Deus faz em Jó e fará e continuará fazendo em nós. Depois nós vamos para a outra seção dos versos 14 a 23, onde nós vamos ver a falta de compaixão que Jó expressa dos seus amigos e a frustração pela traição, né? Existe uma expectativa quando você tem um amigo, nós somos relacionais, fomos chamados para termos amigos, para termos pessoas de confiança, e é esperado que quando você está numa situação difícil, que as pessoas que você ama e que dizem que ama você estenda a mão, que te acolha, que te proteja. E aí é onde que Jó vai expressar a sua total falta de compaixão, quer dizer, que os seus amigos tiveram dele, e a sua decepção e frustração que ele teve com seus amigos, e é o que ele vai falar dos versos 14 a 23. Olha só o que ele diz. Ao aflito deve o amigo mostrar o quê? Compaixão. Então é esperado que um amigo, na hora da sua dor, esteja presente, dê palavras de apoio, esteja do seu lado, procure te compreender, que sim, pode até te exortar, mas que seja com afago, né, com amor, com proteção, com auxílio. E é isso que ele está dizendo. Olha, mas se você não mostra compaixão, o que ele fala no versículo? A menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, quando um amigo que vê o outro e não mostra compaixão, é porque ele mostra nitidamente que ele não tem o temor de Deus. Por quê? Porque você se sente melhor que a pessoa que está naquela situação e começa a julgar e começa a determinar as coisas que é exatamente o que ele fez. Olha que terrível. Então, a entender que Deus está fazendo com outra pessoa, poderia fazer com você também, você começa a pensar duas vezes antes de falar da outra pessoa. E você tem uma postura diferente. Então, o fato de nós não termos misericórdia com as pessoas, isso é um sinal da nossa falta de percepção do amor de Deus e do juízo de Deus. Então, Jó prossegue dizendo o que ele sentiu do seu amigo. Ele fala assim: meus irmãos aleivosamente me trataram. Esse termo em português, depois no hebraico e no inglês, esse termo aleivosamente me trataram significa assim: vocês me trataram como traindo a minha confiança. É trair a confiança. Vocês traíram a minha confiança. Por quê? Porque vocês existiam amigos. Vocês vieram de longe. Mas o que vocês fizeram? Vocês traíram a minha fé, a minha confiança em vocês. E aí ele vai fazer uma figura também para exemplificar o que significa essa traição. Ele compara com um ribeiro, um rio, como uma torrente que transborda do vale. Ou seja, o rio é esperado que a água corra por aquele curso e faça o curso que está predisposto pela guia, né, do rio. Mas quando as águas transbordam, as águas saem do percurso natural do rio e transborda. Então ele está comparando como seus amigos como aquele que o que deveria fazer o percurso de um rio são como águas que na hora que mais preciso que corra essas águas no sentido da compaixão, ela transborda e me traem com falta de misericórdia. E ele compara com outras figuras também. Ele diz assim, como compara com o gelo, com a neve, ou seja, você poderia me refrescar, mas você não me refrescou. Depois ele fala assim, ele usa o calor, né? O calor no versículo 17, você poderia me aquecer, mas você não me aqueceu. No versículo 18 ele fala assim, olha, ele usa outra figura, ele vai falar assim, olha, é como caravanas que estão nos seus caminhos e sobem para lugares desolados, ou seja, são caravanas que estão num curso que estão a perigo, estão com problemas. E aí eles procuram pelas correntes, ele usa duas figuras, correntes termais, viajantes de Sabá, eles estão suspirando por uma saída. E aí, o que acontece no versículo 20? Eles ficam envergonhados por terem confiado numa saída. E então ali eles se confundem. Ele usa outra figura, ou seja, a sua, a sua, a sua, a sua falta de compaixão me frustrou, traiu a minha confiança e você trouxe confusão, porque isso eu não esperava de você. E no versículo 21 ele fala assim, assim também vós outros sois nada para mim. E aí ele é sincero, ele abre o coração e fala, olha, você se diz meu amigo? Não, você não é o meu amigo. É isso que ele responde para ele faz. Você vê os meus males e você se espanta, né? E se espantar é justamente em reflexo
da atitude que ele tem de julgar e de trazer todo aquele senso de juízo para cima de Jó. E aí ele vai responder no versículo, versículo 22. Olha, por acaso eu pedi um presente para você? Por acaso eu pedi alguma ajuda que você tem? Eu te pedi para que você me livrar de algum opressor? Ou alguma coisa que você pudesse fazer para mim? Eu pedi, ele está falando, eu pedi alguma coisa para vocês? Não, Jó não pediu. Jó não pediu nada. Então, olha, você foi o meu amigo que veio de longe. Eu não te pedi nada, eu não requeri nada de você, mas você falhou em trazer a compaixão. E é essa expressão. Então, na nossa vida comum, nós vamos experimentar isso também. Meu pai dizia assim, que se você tiver, depois no seu longo caminhar, se você tiver 5 dedos representando seus amigos, serão muito. E infelizmente, depois da nossa caminhada na vida, nós vamos chegar a essa conclusão, que nós não podemos confiar nas pessoas. Não deveria ser assim. Os cristãos deveriam ser aqueles que, com o amor de Cristo, fossem os primeiros a demonstrar o seu amor, sua compaixão, a sua amizade, a sua fidelidade. Mas, infelizmente, nem mesmo nas igrejas, nem mesmo de pastores, nos momentos mais difíceis que você precisa, estarão ausentes. Não deveria ser assim. Mas, infelizmente, se você puder, ao final da sua vida, ter 5 dedos representando seus amigos, você será um homem muito bem-aventurado. Isso não quer dizer que não existam pessoas fiéis, pessoas que são realmente tementes a Deus, pessoas que realmente procuram servir. Sim, existem, mas são muito, muito raras. Mas que nós não achemos nenhuma, mas pelo menos que nós sejamos uma. Pessoas que temam o Senhor e quando tenhamos a oportunidade de mostrar compaixão, que sejamos pessoas que sejam fiéis ao Senhor e abençoe aqueles que estão ao nosso redor. E na última sessão desse capítulo, nós vamos ver o apelo que ele faz aos seus amigos. E é um apelo de uma alma aflita. E ele vai falar o seguinte, no versículo 24: Olha, me ensina, e eu me calarei. Me dá a entender o que eu estou errado. Ou seja, se eu estou passando por essa situação, por que eu estou errado? Me ensina. E aí ele fala assim, olha, como são persuasivas as palavras retas. Ou seja, se você falar a verdade, a própria verdade vai me convencer. Porque a palavra ela é justa. Mas, que é o que repreende a vossa repreensão? Ele fala assim, olha, mas o que você está me repreendendo? Eu não estou entendendo. Não está claro para mim. Não faz sentido. E aí no versículo 26 ele fala assim, acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Ou seja, vocês estão recriminando o que eu disse, mas vocês não estão vendo a minha condição? O meu caso, como eu estou aflito por situações que me abalam completamente? E aqui, o vento aqui simboliza a vontade, né? A volição do homem. As águas simbolizam as emoções. E o vento simboliza a vontade. Foi isso que nós vimos em Gênesis capítulo 1. Mas os ventos são consequências de emoções turvadas, emoções abaladas abalam a vontade. E é isso que ele está falando. Olha, vocês estão me reprovando pelo que eu disse, mas olha a minha condição. Procure entender o peso da minha dor. Posso até ter errado. Me ensina, mas me ensina com palavras justas e retas. E no versículo 27 ele fala assim, olha, até sobre os órfãos lançarei sortes, e os procurareis como vosso amigo, ou seja, vocês não terão compaixão nem de um órfão. No versículo 28, agora, pois, sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Ou seja, ele está falando assim, olha, eu estou sendo sincero com vocês. Jó é um homem sincero. Ele fala, olha, vocês para mim não valem nada. Nessa postura de amigos que vocês estão tendo, não vale. Mas estou falando isso sinceramente. Eu quero que vocês sejam sinceros comigo como eu estou sendo sincero com vocês. No 29 ele fala assim, tornai a julgar-vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, a justiça da minha causa triunfará. E ele fala, olha, vocês estão me julgando de forma errada. Não está sendo justo, é isso que ele está dizendo. No 30 ele fala assim, há iniquidade na minha língua? O Espírito falou assim, ó, o que eu tenho dito, existe iniquidade? Ele está perguntando com sinceridade. Me ajuda, me ajuda. Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas, ou seja, o que eu estou falando não está certo? E aqui terminamos o capítulo
6 de Jó, de uma aflição, de uma alma que está aflita com dores, precisando de um conselho. E de fato, na aplicação para nós, quando nós estamos passando por dores, nós precisamos realmente de pessoas que venham com a palavra de Deus, nos oriente. E qual que seria a orientação para uma pessoa que está no caso de Jó? Então, a orientação seria essa: Jó, isso é o que nós poderíamos falar para qualquer pessoa. Jó, a despeito de qualquer dor que você passe, Deus não muda. Deus é amor. E o seu amor e fidelidade dura para sempre. E é por isso que ele é bom. E se ele é bom, o mal que está vindo em você, ele está olhando e ele tem um propósito. Porque o Senhor usa as coisas e os intempéries que nós passamos para o nosso bem, o que vai falar Romanos 8. Que tudo coopera para o bem, mesmo as coisas ruins. Porque o Senhor permanece bom. E a segunda coisa que nós podemos falar: Deus é fiel às suas promessas. Se nós nos humilharmos, o Senhor há de nos responder, de nos esclarecer, porque as suas promessas são fiéis. O Senhor não, é o que Deus falou para Josué, ele não te desampara e nem te abandona. Ou seja, Deus não vai quebrar a promessa com você e Deus vai te fortalecer. Jó, fica firme. Fica firme. E terceiro lugar, a soberania de Deus. As coisas que vêm sobre as nossas vidas são ordenadas por Deus, mesmo aquelas que parecem para nós ruins. Mesmo as catástrofes. Deus continua sendo bom, mas Ele ordena todas as coisas. Não há nada que acontece. Então, à medida que nós entendemos isso, nós vamos ter uma outra forma de enxergar as nossas dores, uma outra forma de reagir. Então, agir em prol do propósito que Deus pode trabalhar em nós, de deixar com que o nosso coração realmente seja moldado dentro do amor de Deus, da vontade de Deus, das promessas de Deus, da soberania de Deus, e experimentar o consolo em meio à tribulação. Deus não muda. Deus é fiel às suas palavras e à sua aliança, não te abandonará. E o Senhor é soberano. Ele ordenou que você passe por isso. Então passe olhando para Ele. Porque quando você passar pelo vale, Ele estará contigo. Se pisares no fogo, Ele pisará contigo. Se entrares na água, Ele estará contigo. O Senhor não nos abandonará. E nesta prova que eu e você, como Jó foi provado, nós seremos provados para ser aprovado, refinado, que é o que vai falar em Daniel, capítulo 11, que os servos do Senhor serão refinados. E é isso, meu querido, minha querida, é isso que te aguarda. São provas ainda mais difíceis dos tempos que nós estamos vivendo. Porque o Senhor fará a diferença daquele que serve e que não serve. E o serve, a despeito das condições difíceis, permanecerá fiel, não por força própria, mas porque entende o amor de Deus, a aliança de Deus e a soberania de Deus. Amém? Vamos orar. Quando olho pro alto, vejo seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás, assentado em glória, tu és digno de louvor, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Trino Deus. Quem és como tu, que mistérios firmou, que desde a eternidade seus propósitos traçou. Nenhuma palavra das tuas cairá, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, ó Deus. O Verbo se fez carne, entre homens viveu, morreu lá na cruz pra justiça de Deus. Mistério revelado e cumprido nos céus, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Filho de Deus. Derramado em glória, os selos abriu. O
povo santo na testa marcou, igreja firmado no poder de Deus. Pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Espírito de Deus. Quando olho pro alto, vejo o seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás, assentado em glória, tu és digno de louvor. Pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo.